O que é a bichectomia, né? E para que ela serve? A bichectomia, ela é uma cirurgia onde a gente retira uma bola de bichar. O que é a bola de bichar, Jordano? É uma estrutura de gordura que ela vai caminhar, né, da parte mais lateral da face para a parte mais interna da bochecha. Então, geralmente, isso daí em alguns pacientes faz com que tenha aumentado esta área aqui, dando um aspecto de um rosto arredondado, um rosto mais infantilizado. Então, a bichectomia nada mais é do que uma cirurgia para a gente retirar esse excesso de gordura dessa região, trazendo assim um rosto mais triangular para esse paciente. Então ela tem um objetivo, muitas vezes, do ponto de vista estético, com uma cirurgia para afinar o rosto, mas em alguns pacientes existe também a questão funcional, onde esse paciente traumatiza muito a parte interna da bochecha por causa desse excesso de tecido e aí acaba mordendo ela várias vezes. Sendo assim, a cirurgia ela vai ter uma finalidade nestes casos de forma mais funcional, para a gente diminuir este trauma e diminuir o desconforto do paciente. É uma cirurgia que a gente realiza em ambiente de consultório, geralmente uma média de 20 a 30 minutos para a realização deste procedimento, que apresenta uma recuperação adequada, geralmente sem nenhum tipo de complicação e que o resultado estético, quando bem indicado e bem avaliado, é bastante satisfatório. E como é que é a recuperação dessa bichectomia? O paciente tem que ficar de repouso nas primeiras 48 horas, sendo interessante para ele, após 72 horas, fazer uma drenagem na face, permitindo assim que esse edema que acontece, porque todo procedimento cirúrgico leva a um edema, e neste não seria diferente, ele seja eliminado mais rápido e aquele resultado que o paciente deseja seja obtido no menor tempo. Mas é importante lembrar ao paciente que o resultado final desse tipo de cirurgia, ele só acontece em média em 60 a 90 dias após a realização da bichectomia. Muitas dúvidas existem sobre qual profissional pode executar o procedimento de bichectomia. É importante as pessoas saberem que qualquer cirurgião dentista inscrito no CRO, ele pode realizar qualquer procedimento do ponto de vista odontológico. No entanto, é importante vocês entenderem que, por a bichectomia ser um procedimento cirúrgico, aquele profissional que executa esse procedimento deve ter um treinamento adequado. Seja ele numa especialização de harmonização orofacial, seja ele numa especialização de cirurgia bucomaxilofacial, seja ele um nível de aperfeiçoamento em cirurgia bucomaxilo. Mas é importante que esse profissional ele tenha a vivência nesses procedimentos. Para quê? Todo o cuidado com a biossegurança, todo o cuidado com a técnica cirúrgica seja realizado para a gente minimizar as chances de complicação. Vamos falar sobre lipo de papada, né? Aquele excesso de tecido que acontece nessa região aqui, que a gente chama de submentoniana e submandibular, que acaba incomodando as pessoas. Então a lipo de papada, a gente consegue fazer a remoção dela também através de um procedimento cirúrgico, chamado de lipoaspiração submentoniana e submandibular, onde através do uso de cânulas, né, a gente vai jogar um líquido nessa região para ajudar a dissolver essa gordura e fazer a sucção dela, melhorando assim o contorno da face do paciente. Esse procedimento ele pode ser feito em ambiente de consultório, com anestesia local, com sedação, mas a gente também pode realizar ele com anestesia geral para um maior conforto do paciente. No entanto, é importante saber que muitas vezes a gente faz uma associação de procedimentos. Então, o paciente que tem a lipo de papada, ele pode também ter ali um excesso de gordura na região da bochecha. E aí a gente pode associar isso fazendo a lipo de papada e a bichectomia num único procedimento cirúrgico, permitindo assim que ele tenha uma correção desses excessos de tecidos da face, corrigidos através de uma lipoplastia facial. Então isso daí é o que a gente pode executar para melhorar mais ainda a definição dos terços inferiores da face do paciente, tanto o terço médio como o terço inferior.